Programa Pauta Cultural, seu programa semanal. Sempre um papo sobre a cultura do Brasil, sobre a cultura de Rondonópolis. E hoje nós temos aqui uma referência da cultura, ele que foi secretário de cultura, professor universitário. Prazer imenso receber aqui no Pauta Cultural Luciano Carneiro. Obrigado, Max. Prazer estar aqui também, poder dialogar um pouquinho, sobre as políticas de cultura, os editais que estão aí para ajudar os artistas, os produtores culturais. Prazer estar aqui pela primeira vez. Maravilha. Luciano, você foi conselheiro do Estado também, né? Na última gestão aí. Sim, eu tive a oportunidade de ser representante do setor de patrimônio histórico e cultural de 2017 a agora, julho de 2021, e pudemos contribuir também com algumas reformulações de legislação, algumas elaborações de editais, algumas lutas em nível estadual para que a gente pudesse ter o fortalecimento do sistema estadual de cultura. Infelizmente, a gente mais perdeu do que ganhou. Estamos num momento de renovação do Conselho Estadual de Cultura e a gente está acompanhando esse processo com muita apreensão, pois a gente percebe que houve um engajamento muito pequeno de eleitores e mesmo de candidatos para ocupar as vagas do Conselho Estadual de Cultura. Lembrando que são 14 vagas para a sociedade civil de titular, mais 14 de suplentes. Essa falta de participação é o entrave da cultura, no olhar do historiador. Esse povo que tem preguiça de participar e depois reclama do governo, reclama daquilo, não interessa pelas políticas públicas, não interessa pelas audiências, não interessa pelos fóruns, porque realmente é um momento chato, onde você vai discutir, onde você vai depreender, onde você vai resultar aquilo que foi produzido na cultura, e isso demanda muito tempo, demanda intelecto, demanda paciência. É isso? Eu estou enganado. Eu não sei se é necessariamente uma preguiça, mas assim, o que a gente percebe é que há no Brasil, de uma maneira geral, uma crise do que a gente chama de crise da representatividade. Então, se a gente olhar as próprias eleições gerais do país, tem crescido ano a ano a quantidade de pessoas que votam branco, nulo e as abstenções, as pessoas que não comparecem às eleições. Então, enfim, a volta de um modelo autoritário ao poder, como a gente está experimentando no governo federal, isso tem desestimulado também uma série de políticas públicas e a participação democrática, e a gente vê isso também espraiando em nível estadual e em nível municipal. Então, no caso do governo do estado de Mato Grosso, nós tivemos, por exemplo, a Secretaria Estadual de Cultura, que tinha sua autonomia, ela perdeu a sua autonomia, ela voltou a ficar fundida com a Secretaria de Esporte e Lazer na gestão Mauro Mendes. O Conselho Estadual de Cultura, mesmo tendo o seu mandato estendido um ano pelo menos, por conta da pandemia, a gente já viu uma dificuldade dos conselheiros eleitos em 2017 de cumprirem os 4 anos de mandato. Tivemos que fazer uma eleição suplementar no meio do caminho, porque as condições para que haja a participação nesses fóruns de representatividade, como o Conselho Estadual de Cultura, Conselho Municipal, mesmo o Conselho Nacional de Cultura, elas estão cada vez mais impeditivas. O Conselho Nacional de Cultura praticamente não existe atualmente, e nós acompanhamos o que acontece no Conselho Municipal de Rondonópolis também, que atualmente é um conselho ilegítimo, Mas enfim, então você tem todo um cenário geral que não favorece. Então, de uma maneira geral, as pessoas estão desencantadas com a participação política e a representação política por consequência. E no nível específico da cultura, nós temos visto que dentro dos sistemas municipais, estadual e federal de cultura, ou Sistema Nacional de Cultura, para usar o termo mais apropriado, a participação dos conselhos, as perspectivas da chamada gestão democrática também são perspectivas que não têm sido valorizadas. Então,
né, em geral as pessoas, né, se sentem muito mais com ônus do que com alguma vantagem, né? Então precisa de muita abnegação para poder cumprir essa tarefa muito importante. Então eu vivi isso na pele, né, no Conselho Estadual de Cultura. Que fique muito claro, né, é uma participação não remunerada, né, o máximo que você recebe é diárias de passagem para reuniões. R$10.000 mais ou menos? Não, imagina, a diária começou na casa de R$170, no final estava na casa de R$250. Só de gasolina você gasta quase 500 para ir a Cuiabá, né? Eu nem ia de carro, ia de ônibus mesmo, mas enfim, né? E muitas vezes essa diária era paga atrasada. Eu cheguei a levar 90 dias para receber diárias, né? Então, assim... É desestimulante. Na verdade é isso que eu disse, sabe? É uma abnegação. Você abre mão de uma série de situações pessoais, para poder estar né? cuidando dessa coisa. E sem falar que quando você está atuando como conselheiro... Você não pode participar Não pode participar dos editais, nem como proponente e nem como prestador de serviço. Nem como prestador de serviço? Legalmente, não. Nossa, né? Embora a gente saiba que isso aconteça bastante, né? E em função das próprias, né, condições e tudo, vai se fazendo, né, o famoso, né, a famosa vista grossa, assim, em algumas situações. Nós chegamos a debater a regulamentação disso no contexto da Lei Aldir Blanc, né, que teve no nível do estado em 2020. Mundo, né? Alguns estados fizeram isso, Brasília, por exemplo, regulamentou, né, mas não avançou aqui. Então, o que a gente tem, né, é um cenário em que quem hoje está se colocando à disposição de trabalhar pelo Conselho Estadual de Cultura está abrindo mão de ser proponente nos editais do Fundo Estadual de Cultura e também abrir mão de ser prestador de serviço nesses projetos que forem aprovados nesses editais. E aqueles que acabam prestando algum tipo de serviço, né, correm o risco de levar um processo. Em algum momento, né, ser chamado aí, né, pelos órgãos de controle, principalmente o Tribunal de Contas do Estado, né, por algum conflito de interesse. Exato. As velhas demandas da cultura. Assim como a educação, nós temos que pensar a cultura também. Temos que achar um norte aí para que a gente construa umas políticas que sejam indestrutíveis, indiferentemente que governo que ali estiver, elas terão que ser cumpridas. Mas para essas políticas públicas se tornarem concretas e efetivas, se não tiver aquilo que a gente vinha falando, a participação efetiva dos setores, Luciano, enxugar gelo. A grande realidade é essa. E eu acho que assim, essa participação efetiva, Max, quando ela acontece, ela gera conquistas, né? Como foi a própria Lei Aldir Blanc. E você citou a questão da educação, né? A educação conseguiu, por exemplo, né, aquela determinação orçamentária mínima de investimento, isso é importante. Se você compara, né, o Conselho Estadual de Educação com o Conselho Estadual de Cultura, no Conselho Estadual de Educação, você, além de mandato, você tem jeton, ou seja, né, o conselheiro, ele recebe pelo serviço que ele presta lá, então se ele, né, não pode participar de um edital, que ele possa pelo menos ser remunerado no seu serviço, né? Existem tantos conselhos no estado, um que, né, recentemente ficou bastante em evidência aí, né, foi que inclusive o ex-secretário estadual de Cultura fazia parte desse conselho e recebia lá, né, um valor mensal por fazer parte desse conselho, né, era um conselho, né, de administração de um sistema de previdência que nem existe mais, enfim, né, uma situação assim que, né, não deixaram ganhar a devida repercussão, porque, né, gera um desgaste e tudo, mas enfim, o Conselho de Cultura é um dos poucos conselhos em nível estadual que não tem qualquer tipo de remuneração para o conselheiro que não seja as diárias para a participação de reuniões presenciais, que, com o contexto da pandemia, deixaram de existir, né? E a gente percebeu, inclusive, isso, assim, né, que realmente estava difícil de fazer as reuniões presenciais, mas as reuniões à distância, né, via plataformas
né, virtuais, fez com que houvesse uma desmobilização ainda maior entre os conselheiros. Daquilo que já vinha se deflagrando. Eu não sei exatamente como está agora, mas se não me engano, nesse momento não tem mais nenhum conselheiro eleito em 2017, né, cumprindo... Você está inativo, é isso que você quer dizer na realidade? Não, ele não está inativo, Não, ele está ativo, né? Mas, assim, por exemplo, no meu caso, eu fui eleito, né, em junho de 2017, meus 4 anos, né, se completaram em junho de 2021, e aí quando foi julho de 2021, estava uma indefinição se ia estender o mandato do Conselho até dezembro de 21, ou se ia passar para 22, enfim, né, muitas incertezas. Eu, particularmente, tinha a proposta de que o mandato pudesse ser estendido até a próxima Conferência Estadual de Cultura e que os conselheiros fossem, né, eleitos nessa Conferência Estadual de Cultura, como a gente já fez em Mato Grosso, como já existe em outros estados, mas enfim, virou uma discussão lá nada muito produtiva, né, na prática. Então nós tivemos, né, uma eleição virtual para novos conselheiros que até agora não se desenrolou completamente. A Conferência Estadual de Cultura, que era para ter sido em 2020, até agora, né, não tem data também. Então a gente percebe assim que se de um lado, né, os artistas, os agentes culturais, né, se sentiram minimamente contemplados, né, com os editais via Lei Aldir Blanc, que lembremos, é um recurso federal que veio para o estado de Mato Grosso, algo em torno de 52 milhões de reais dividido... Só para o estado de Mato Grosso? Isso, algo em torno de 52 milhões de reais dividido metade para o governo do estado e metade para os municípios que estavam, né, devidamente habilitados a receber esse recurso. E, enfim, né, esses 52 milhões de reais, eles funcionaram, né, como um recurso emergencial, deu uma certa ideia de que as coisas não estiveram paradas, né, desde 2017, mas do ponto de vista daquilo que é, né, as premissas do Sistema Estadual de Cultura, né, nós avançamos pouca coisa, em outros pontos nós, né, estamos absolutamente paralisados. Por exemplo, nós já deveríamos ter feito a revisão das metas do Plano Estadual de Cultura, e essa revisão está atrasada, e essa revisão precisa ser, né, de alguma maneira legitimada na próxima Conferência Estadual de Cultura. Então, nós estamos, né, assim, com alguns desafios que, se não vencermos, vai acabar fragilizando o Sistema Estadual de Cultura, né? E a fragilidade do Sistema Estadual de Cultura ajuda a explicar por que as pessoas se desinteressam de serem conselheiros estaduais e municipais. Porque é o Sistema Estadual de Cultura que garante, né, o arcabouço legal para que você possa dar respaldo para essa atividade de conselho municipal ou conselho estadual. É, por exemplo, né, na regulamentação do Sistema Estadual de Cultura que você define, né, que tipo de apoio financeiro você vai dar ou não a esses, né, conselheiros. Se você vai permitir ou não que esse, né, conselheiro participe indireta ou diretamente, né, dos editais, enfim. Então, são discussões que a gente precisa fazer e, infelizmente, estão paradas. Você foi secretário de Cultura na primeira gestão da Secretaria no governo do Percival Muniz. Uma pergunta de $1 milhão. Você saiu de alma lavada? Você realizou tudo que você realizou? É para realizar? Como é que foi isso na sua cabeça? Olha, Max, assim, pensando, né, nas condições que a gente tinha ali naquele período de 2013 a 2016, né, nós cumprimos uma tarefa muito importante que foi organizar a casa, né, estruturar uma Secretaria Municipal de Cultura, organizar minimamente, né, um plano municipal de cultura, toda a legislação do Sistema Municipal de Cultura, mas assim, ficou faltando, na minha opinião, 2 coisas fundamentais. Quais são? A primeira, né, a efetividade do Fundo Municipal de Cultura. Certo. Então, nós criamos ele na forma da lei, mas na prática nunca chegou recurso no fundo. Né? E o recurso, por exemplo, que a gente tinha conseguido garantir orçamentariamente que fosse, né, usado em 2017, né,
a gestão, quando entrou, fez questão de desviar esse dinheiro do Fundo Municipal de Cultura para a realização de um carnaval, que na verdade foi um carnaval totalmente problemático, né? Tem processo no Ministério Público do Estadual, né, conduzido aí pelo procurador Wagner Camilo, que já, né, deixou isso muito claro. Então isso é público e notório, é documento que está disponível do Ministério Público, né? Quem tiver interesse é só dar uma pesquisadinha que acha fácil isso, né? O carnaval de 2017, né? Você é músico, você sabe a confusão que foi aquele carnaval, né? Com licitação na sexta-feira de carnaval, enfim. Então foi toda uma confusão. Mas isso dava improbidade? Olha, a denúncia do Ministério Público é nessa direção, né? Contra eu não entendo, só não te cortando, mas já cortando, eu não entendo essa lógica do Ministério Público. É claro, a lei de licitação é 30 dias, 40 dias, e aceitou. Não, na verdade o Ministério Público não aceitou. O Ministério Público acolheu a denúncia da irregularidade e o Ministério Público não é ele quem pune. O Ministério Público ele faz o inquérito, apresenta, né, as denúncias, e encaminha, né, à Justiça, e aí cabe ao Tribunal de Contas e outras instâncias de fazer a devida, né, apuração e julgamento da denúncia. Né? Mas, enfim, nesse caso específico, por exemplo, de 2017, 300 mil reais, que era para o Fundo Municipal de Cultura, para fazer editais, para serem destinados, né, a projetos e ações culturais do município de Rondonópolis, foram direcionados para poder realizar esse carnaval de 2017, enfim. Enquanto, né? A cultura, Luciano, não tiver demanda dos artistas, enquanto não tiver aquela Câmara lotada de artistas clamando, postulando e exigindo para onde vão esses recursos, vai ser desse jeito. Vai ser desse jeito. Se não tiver demanda, para quê? Para que o gestor vai se preocupar? Mas dentro daquela pergunta que eu te fiz, eu quero saber se na sua gestão você conseguiu assambarcar todos os setores. Como é que foi a participação dos segmentos na sua gestão? É isso que eu estou preocupado. Tá, mas só continuando aquela resposta, eu falei que está faltando duas coisas. Uma, fazer o Fundo Municipal de Cultura de fato existir, com o recurso, com os editais. E a outra coisa, criar uma lei municipal de incentivo à cultura. Né? A lei de renúncia fiscal, que é o que permite, né, o diálogo melhor entre o artista e os patrocinadores, os financiadores. As cidades no Brasil que hoje funcionam bem em termos de política de cultura, elas têm uma lei municipal de incentivo à cultura. Isso falando quando não tem renúncia, né? Quando tem renúncia fiscal. Na verdade é o seguinte... Porque aí nós teríamos que trabalhar com carta de crédito. Não necessariamente. Não necessariamente? Você tem várias modalidades, mas basicamente né, a diretriz pública de governo municipal garantir meios legais para que os comerciantes, empresários, né, até pessoas que gostam de quem vai tirar nota lá podia fazer isso, né, Luciano? Aí você regulamenta isso de tal maneira, né, que aquele patrocinador ele, né, desconta o valor que ele apoiou um projeto cultural dos tributos municipais que ele deveria pagar, um ISS, um ITBI, etc. Então, essas duas coisas, né, foram coisas fundamentais que nós não conseguimos fazer de 2013 a 2016 e, infelizmente, essa discussão morreu de 2017 para cá. Né? Agora, sobre a outra pergunta que você faz, né, é muito difícil num processo em que você está estruturando um sistema municipal de cultura e, além disso, né, você está lutando para garantir recursos que você consiga dar um atendimento equânime para todos os setoriais. Né? Então, naquele momento, nós fizemos, né, algumas escolhas e essas escolhas elas foram dialogadas com o conselho da época. Você foi, né, presidente do conselho por um período e ali a gente tentou, né, minimamente atender as demandas que vinham dos setoriais. Então nós tivemos setoriais, né, como o setorial da música, né, que apresentaram demanda, apresentaram propostas. Nós tivemos setoriais como o patrimônio histórico, que apresentou demanda, mas foram os setoriais menos atendidos. O né? setorial de museus, você está falando? Isso, né? Nós chegamos a elaborar alguns projetos, mas efetivamente, né, o que a gente fez, né, de valorização do patrimônio histórico da cidade
foi a revitalização do casario. Então, o grande investimento, né, que ali no primeiro ano, R$1 milhão para comprar o casario, mais 400 mil para poder reformar, depois todos os investimentos de manutenção do casario, colocando a Secretaria de Cultura funcionando ali. Então, né, na dificuldade que a gente tinha, né, a gente tinha praticamente 4 prédios para poder administrar. O casario, o Centro Cultural José Sobrinho, as 2 bibliotecas, né, e ainda o Museu Rosa Bororo. O Museu Rosa Bororo, nós deixamos um projeto aprovado no Ministério da Cultura, inclusive, né, para captar R$500 mil para fazer uma modernização do museu. Isso, infelizmente, também não andou. A biblioteca Rashid Mamed, né, quando nós assumimos, ela tinha uma falha estrutural que infelizmente não se resolveu. Ela está lá do mesmo jeito até hoje, né? Aí a gente deixou em reforma em 2017, essa reforma, não sei o que aconteceu exatamente, teve um incêndio. Esse prédio é um prédio que não era do município, era do Estado, né? Virou uma confusão grande, e aí agora, né, recentemente, a biblioteca foi reaberta, depois de praticamente 6 anos fechada, num prédio alugado ali na Avenida Marechal Rondon. Então, o Museu Rosa Bororo, particularmente, é algo que eu gostaria de ter feito muito mais, né, pela cidade, mas infelizmente, né, a gente não conseguiu. Luciano Carneiro, você é mineiro? Vamos de consideração, né? Sou nascido em São Paulo, criado em Minas Gerais e hoje já radicado em Mato Grosso há 16 anos. 16 anos em Rondonópolis. Eu lembro quando você foi aqui, menininho, já atuante, já sendo conselheiro de cultura, né? Mas participando do processo. Muito dessa história aí teve o vosso dedo trabalhando por baixo para chegar nesse momento épico que a cultura chega, ela sai de um departamento, comprar um papel higiênico e se transforma numa Secretaria de Cultura. Luta de muita gente. Se a gente for citar aqui, vai ser, vamos ser injusto com muita gente. Então não vou citar ninguém não, mas já que você está na minha presença aqui, eu sei que trabalhou bastante pelas leis, para efetivar as leis, e poderia ter sido muito mais se você tivesse o recurso que hoje tem. Hoje nós temos um recurso aí de 8 milhões, dá para fazer muita coisa. Acho que a cultura de Rondonópolis ainda precisa passar por um catálogo. A história de Rondonópolis ela está a miúde, ela está um pedaço aqui, um pedaço ali. Nós temos que reunir essa história. Eu vejo ali a luta ingente da professora Lucianaide ali, com essas tombação e etc e tal. E o pessoal não entende que nós temos que trabalhar tudo ao mesmo tempo e agora, como diz a música do Titãs. A implementação de leis, a implementação de renúncia, a implementação de tudo você pensar, porque para ontem nós estamos atrasados, culturalmente nós estamos a 10, 15 passos atrás, enquanto outros setores aí, talvez cidades menores que nós, já estão a passos largos caminhando. Mas assim, conseguiu fazer um bom trabalho? É isso que eu quero saber. Conseguiu fazer? Max, assim, eu me sinto bem satisfeito com o que fiz, né? Você me conhece, você sabe que eu tenho um nível de exigência comigo mesmo bastante alto. E que, assim, eu, né, me ressinto dessas duas coisas, né, que não foram completadas, o fundo e a Lei Municipal de Incentivo à Cultura, porque isso dificultou que os recursos chegassem na ponta. Por exemplo, você acabou de falar uma coisa aí. Nominalmente, hoje se investe em cultura em Rondonópolis menos do que se investia em 2013. Por quê? Porque uma coisa é o orçamento que está lá escritinho, aprovado pela Câmara. Outra coisa é o que está sendo executado efetivamente com recursos municipais, né? Eu não olhei recurso relativo a 2021, mas 2020... né, isso, né, eu atesto isso. 2020, o Poder Público Municipal de Rondonópolis investiu com a cultura menos do que se gastou em 2012. Só que, como recebeu R$1,5 milhão da Lei Aldir Blanc, que é recurso federal... Não, é um recurso municipal, né? Então, aí criou-se essa cortina de fumaça, né? E aquele investimento que deveria ser feito pelo município completando o recurso federal, não foi feito. Né? Então, é nessa agora que a gente olha, por exemplo, né, para o nosso lado aqui, para a Primavera do Leste.
Nossa, né? E aí a diferença é abissal, né? Então, por exemplo, né, o investimento de cultura que é feito em Primavera do Leste, né, se nós usássemos a mesma proporcionalidade que Primavera do Leste usa, nós efetivaríamos, gastaríamos, investiríamos na cultura todo ano pelo menos 10 milhões de reais. É o mínimo, né? Então percebam como é que, para a gente chegar no patamar que está Primavera do Leste hoje, a gente tem que, no mínimo, triplicar o investimento. E só mais um dado. Se a gente olhar para a própria captação de recursos que Primavera do Leste está fazendo, né, além desse dinheiro que veio para os municípios, Primavera do Leste, por exemplo, enquanto Rondonópolis recebeu R$1,5 milhão, Primavera do Leste recebeu R$500 mil. Nossa, bem pequeno, né? Comparado, porque é o tamanho da cidade e etc. Só que, quando Primavera foi buscar os recursos da outra metade estadual, Primavera do Leste captou R$4,2 milhões. Rondonópolis mal chegou a R$1 milhão. Então, ou seja, no final das contas, Primavera do Leste, dos 52 milhões de reais que veio para o estado de Mato Grosso, Primavera do Leste conseguiu captar 10%. Olha, essa conversa sua já está dando raiva em mim, viu? Né? E enquanto Rondonópolis, né, bateu ali na casa de 2,4 milhões. Então, ou seja, né, a gente tem um potencial econômico, um potencial artístico que não se efetiva por falta de um sistema municipal melhor estruturado e com, né, ações efetivas que, inclusive, ajudem as pessoas a se engajarem mais. Né? E aqui, infelizmente, a gente tem ido, né, de volta para um caminho de mendicância da cultura. Mendicância mesmo. Ainda continua a mesma política de balcão, porque... Eu entendo assim, Luciano, que se a gente não tiver pessoas que conhecem o sistema, porque para quem não sabe, essa cultura ela é sistêmica. Nós trabalhamos fortemente para fazer todos os cadastros, para fazer toda a pactuação com a federação. Então, se pede recurso federal, não foi culpa do nosso conselho. Nós fizemos toda a lição de casa, está cadastrado. Eu não sei se a cidade pode receber aqueles dinheiro da Petrobras, não sei a que pé que anda, mas que a gente fez a lição de casa, fez. Era para Rondonópolis estar recebendo muito mais recursos, era para Rondonópolis estar tendo as suas orquestras, tudo que você pensar de cultura, feito aí se tivesse pessoas que entendessem desse sistema. Não estamos falando de mal das pessoas, mas conhecimento técnico para isso é necessário. A gente não pode tratar a coisa pública como indicação, porque é meu amigo, vou colocar lá, engessa. Ao invés do prefeito crescer, ele faz um degresso muito grande com a imagem cultural dele. Em Rondonópolis, Luciano, eu falo assim, porque você já comeu nossa comida, seu sangue já é mato-grossense. Rondonópolis é muito rico culturalmente, Luciano, muito rico. Só falta o poder público colocar as mãos, e colocar seriedade, vontade. Eu acho que falta vontade, sabe? Quando a gente tem vontade, a gente consegue. Você conseguiu executar... Aliás, eu não sei se é bom ou se é ruim o que eu vou falar, mas você conseguiu trazer muitos eventos grandes para dentro de Rondonópolis, como orquestra, como... como é que fala? Saraus. Festrilha. Conseguiu realizar algum carnaval, não, né? Fizemos, né, o carnaval de 2014 e naquele momento já estava muito claro que o modelo de carnaval, né, que se cristalizou em Mato Grosso, é um modelo de carnaval que já estava saturado, né? Então, mais cedo ou mais tarde ele ia acabar mesmo. Nós ainda tentamos fazer nesse modelo uma tentativa de uma parceria público-privada em 2014. Né? E aí a gente realmente foi um fracasso, né? E depois não fizemos, né, nem em 2015, nem em 2016. A gente tinha uma proposta de retomar um carnaval num outro modelo, um carnaval mais cultural, de blocos, né, pensando, né, um carnaval numa dinâmica, né, que valorizasse os clubes, o espaço do casario, etc., para 2017. Essa proposta nós deixamos para a nova gestão, mas eles, né, desacreditaram essa proposta, tentaram fazer mais uma vez, né, aquele carnaval que eu chamo do carnaval curral,
né, onde você aglomera as pessoas num determinado lugar, põe um trio elétrico e enfia bebida nas pessoas. Esse tipo de carnaval, né, que funcionou num determinado momento, hoje não funciona mais, né? Então, enfim, agora depois pós-pandemia, então agora a gente nem sabe exatamente como é que vão ser. Mas enfim, né, é importante, Max, que, como você disse, né, pessoas capacitadas, e eu diria, além de capacitadas, compromissadas. Porque o orçamento municipal, o orçamento estadual, o orçamento federal, ele é sempre curto. Então ele vai depender das mobilizações. Então, o que está acontecendo agora em nível federal, né? A gente está aí para iniciar um ciclo, provavelmente de pelo menos 5 anos, muito positivo, com a aprovação da Lei Paulo Gustavo e depois da Lei Aldir Blanc II. O que é isso? Né? Aquilo que a gente sonhou lá em 2011, que era o repasse fundo a fundo do Fundo Nacional de Cultura para os fundos municipais de cultura, agora vai acontecer porque a bancada da cultura se mobilizou, conseguiu fazer, a partir de uma mobilização, principalmente da deputada Jandira Fegali, a aprovação da Lei Paulo Gustavo. E o que é... Desculpa, a Lei Aldir Blanc. Aldir Blanc, né? E o que é o recurso da Lei Aldir Blanc? É um dinheiro do Fundo Setorial do Audiovisual, que antes ia só para a produção audiovisual e que emergencialmente foi, né, destinado a todos os segmentos. Certo. O efeito foi extremamente positivo, né, em que pese toda a campanha contrária do governo federal, todos os estados e municípios, né, elogiaram muito a chegada desse recurso e conseguiram fazer boas ações. Isso, né, fundamentou uma reedição da Lei Aldir Blanc na forma da Lei Paulo Gustavo, certo, né, que também é uma lei emergencial. E, junto com a Lei Paulo Gustavo, já se fez a Lei Aldir Blanc II, que aí se tornará perene. Exatamente. Então, garantido aí que sim, pelo menos 3 bilhões de reais do Fundo Setorial do Audiovisual seja destinado a estados e municípios, né? Passa a ser obrigação constitucional agora. Muito bom. Então, foi aprovado já na Câmara dos Deputados e no Senado. Infelizmente foi ao presidente e ele vetou. Mas, como já foi aprovado, agora volta, né? Ela voltando agora, não tem como ele vetar mais, tem? Não tem. É uma situação de que, assim, tem 15 dias que ele vetou, existe um prazo regimental de no máximo 30 dias. Não é mais 70 dias, não? Não. 30 dias no máximo para que Senado e Câmara possam apreciar o veto. No Senado, a lei foi aprovada em caráter unânime. Então, no Senado não há dificuldade. Na Câmara, né, existe uma maioria. Provavelmente o governo vai usar aí o seu orçamento secreto, né, aquelas manobras para poder, né, tirar alguns votos. Mas, assim, como a lei partiu do Senado, vai ser muito difícil, né, que ela não seja efetivamente implementada. Então, a gente tem expectativa, por exemplo, nesse ano ainda de 2022, que Mato Grosso agora vai receber 60 milhões. Nossa. Né? Foi 52 milhões em 2020, agora mais 60 milhões em 2022. E esse recurso é a mesma correria que foi 2020. Ele tem que chegar nos municípios e no estado até o final de junho e ser executado até dezembro. Tempo e hora. Então a gente vai, aquela mesma correria que nós acompanhamos em 2020, vai acontecer de novo. Certo. E novamente, né, quem define as regras da utilização desse recurso, quem define os editais, quem vai decidir como é que vai ser a apreciação desses projetos, né, é o Conselho Municipal de Cultura e o Conselho Estadual de Cultura. Falando nisso, a eleição do Conselho está vindo aí já, né? Já tem 2 anos da eleição desse Conselho já. Bom, em setembro de 2022, o Conselho Ilegítimo, nomeado em setembro de 2020, você fala que é completa 2 anos. O meu telespectador tem que saber informações. Por que é ilegítimo? Ele é ilegítimo porque, né, foi feito um Fórum Municipal de Cultura em julho de 2020. No Sesc? Não.
Foi feito um fórum virtual, esse do SESC, foi em 2017. 2017, isso. Né? Foi feito um fórum virtual em julho de 2020. Né? O prefeito não gostou da composição do Conselho Municipal e decidiu fazer um outro fórum, eleger um outro conselho, nomeou esse conselho. Né? Nomeou? Enfim, Você está pegando pesado. Mas nomeou porque, enfim... Porque né? não é votação? Foi uma votação, né, bem daquele jeito, estilo voto de cabresto, né? Então, enfim, isso já foi, inclusive, tudo entregue ao Ministério Público, está em investigação, mas enfim, o que aconteceu na prática, né, foi que foi nomeado um conselho em setembro de 2020, né, que ilegitimamente está aí atuando, os segmentos culturais, né, calaram, né, e não enfrentaram isso, e agora está completando 2 anos. Se vai prorrogar, se não vai, não sei. Mas, por exemplo, uma mudança que foi feita na legislação em setembro de 2020 também, que infelizmente nós não conseguimos efetivar, foi que até então, quando nós estávamos na gestão, até 2016, o presidente do Conselho Municipal de Cultura era eleito entre os conselheiros. Exatamente. Como sempre foi no Brasil. Né? Aí a gestão fez uma mudança no sentido, né, na canetada, numa situação que você conhece bem, né, que foi bem estranha, que fez com que o titular da Secretaria Municipal de Cultura automaticamente seria o presidente do Conselho de Cultura. Brigamos, isso mudou em 2020. Caiu essa lei. Caiu. Mas, infelizmente, esse Conselho de 2020, setembro de 2020 até agora, nunca fez uma eleição de presidente. Então, ou seja, né, a coisa vai funcionando de uma maneira muito precária. Bem sintético, o secretário de Cultura já é um homem dotado de poder. Vindo uma lei em que ele se torna presidente naturalmente, é duplo poder. E o Conselho, só para não te cortando, mas já te cortando, e o Conselho ele tem uma coisa chamada paridade. Se ele é paritário, essa discussão, essa votação tem que ser entre conselheiros. Nada impede do secretário de Cultura ser candidato a presidente, mas tem que ser votado pelos 14 hoje, quantos conselheiros hoje aqui é? Olha, Max, esse conselho que foi nomeado aí, cara, ele é um conselho tão estranho, né? Mas em tese... São 14 conselheiros. Em tese, né? Eram para ser 26. 26. Né? Então, entre eles, se votarem no secretário, pode ser. O que a gente não aceita é vir uma lei instituindo esse cara, estatuindo esse cara, não é bem instituindo, estatuindo. É decreto mesmo, como presidente. Isso é um degresso cultural muito grande. Eu fico muito sentido com isso, lutei contra, fui pro jornal, falei, você está entendendo? Porque pouca gente se interessa com a história da cultura. Pouca gente se interessa com a história da cultura. Mas... E tem mais um dado só sobre isso, Max, é o seguinte: um dos papéis do Conselho é fiscalizar o trabalho do secretário de Cultura. Como é que o secretário vai se autofiscalizar? Exatamente, né? Então, assim, um dos papéis que o Conselho tem é de ver, olha, o orçamento aprovado pela Câmara foi X. A execução do orçamento aprovado pela Câmara foi X. Ou foi X menos 1, X menos 10, ou X menos 70, igual está sendo agora. Certo? Então, ou seja, né, é inclusive antiético que o Conselho seja presidido pelo secretário. Exatamente. Agora, essa é uma luta que a gente tem que fazer também em nível estadual, porque também em nível estadual... Aconteceu a mesma coisa. Né, aconteceu a mesma coisa. A gente conseguiu, pelo menos nessa gestão de 2017 a 2021, né, pelo menos instituir uma vice-presidência em que, se o secretário, né, tá lá como presidente do conselho, você tem pelo menos alguém da sociedade civil garantido na vice-presidência para dali tá cutucando e etc. Mas ainda não é a situação ideal, porque também em nível estadual um dos papéis do conselho é esse: fiscalizar a execução orçamentária do orçamento da cultura. Então, ou seja, né, nós precisamos muito retomar
essa discussão do Conselho Municipal de Cultura para evitar, inclusive, os absurdos que aconteceram na execução da Lei Aldir Blanc Municipal. Teve absurdo ali? Teve, né? E aí quem Agora, acompanhou, já que você tá falando, eu inclusive entreguei, né, alguns documentos ao Ministério Público. Certo. Nós tivemos situações, inclusive, de pessoas que foram aprovadas sem entregar projeto. Como é que é? Nós tivemos pessoas que foram aprovadas sem entregar projeto. Meu Deus. Né? Você sabe que houve, né, inclusive o ano passado, uma chamada, né, para músicos que estavam devendo, inadimplentes com a Secretaria Municipal de Cultura, circulou nos grupos de WhatsApp da cultura da cidade, inclusive nos grupos da música, né, de pessoas que estavam devendo a sua apresentação cultural porque teriam recebido o recurso de R$ 1.500. E não pagou. Não, a pessoa nem sabia, eu não mandei. Muitas pessoas. Nossa. Né? Isso aconteceu, né? Isso foi público e notório, isso, claro, abafou e tudo, né? Mas, né, então nós tivemos, né, muitas situações assim bem complicadas na execução desse R$1,5 milhão. Então vai chegar mais 2 milhões. Se você não tem um conselho atuante, observando e vigilante sobre isso, é complicado, né? Luciano, é claro que se a gente fosse falar de cultura aqui, teria que ser 10 programas. Mas eu quero que você fale de uma coisa que vocês lutaram muito, eu vi na televisão, vocês brigando pela permanência desse projeto, que era o projeto Ciranda. Não sei se você pode dar uma pincelada para nós, porque eu ainda tenho mais perguntas para te fazer. Ah, sim. Não, é o Instituto Ciranda, Música e Cidadania, Virou né? Instituto? O Instituto Ciranda, Música e Cidadania, ele é um instituto de Cuiabá, né? Ele cresceu a partir, né, de uma ação social da Orquestra Sinfônica do Estado de Mato Grosso. Certo. A Orquestra Sinfônica do Estado de Mato Grosso, inclusive, não existe mais, mas o Instituto Ciranda continua, vai completar 20 anos, né, o ano que vem, 2023. E em Rondonópolis, ele chegou em 2014, né, numa parceria que foi construída para criar a Orquestra Sinfônica Jovem de Rondonópolis. Certo. Né? Essa orquestra, ela persiste na cidade, ela teve o apoio do Poder Público Municipal até 2016, de 2017 em diante continua com o apoio de parceiros, e neste ano de 2022, ela está com as suas atividades, né, sendo retomadas desse mês agora, inclusive com vagas abertas para quem quiser, né, de 7 a 18 anos, ter aulas gratuitas de música. Tem um endereço? Como é que faz isso? Tem, né? Vamos colocar depois aí, tem um telefone de WhatsApp, né? Vamos colocar aí, né, uma coisa. Mas e você pode falar, pode falar aí, pessoal, que tiver a fim de participar. Não tá na cabeça agora? Eu não tô com ele na cabeça aqui, porque é um número de Cuiabá, é um número direto de WhatsApp e um link do Google Forms, né? Então, mas assim, se procurar na imprensa, né, ou procurar pela internet, no site do Instituto Ciranda, né, institutociranda.org.br, você vai encontrar o link lá para fazer a inscrição. Maravilha. O Instituto Ciranda conseguiu, por doação da Fundação André e Lúcia Maggi, né, vencer um edital e vai conseguir a sua sede lá no Parque Universitário. A sede entra em reforma agora, porque era um prédio que tinha uma outra destinação, era a antiga fábrica de leite de soja que tinha lá da Fundação Maggi, né? Certo. E aí agora está sendo adaptado para ser a escola de música, então está tudo caminhando para que de agosto, setembro em diante, Rondonópolis tenha a sua primeira escola pública de música, né? No caso, financiado, né, por parceiros, né? E esses parceiros são mecenatos? São, né? O Projeto Ciranda está pelo 3º ano seguido, né, financiado pela antiga Lei Rouanet, né, que agora chama Lei Federal de Incentivo à Cultura. E aí tem, né, como seus principais, né, doadores, né, a Bom Futuro, a Energisa, Furnas Eletronorte, né, aqui em Rondonópolis. Tem outros parceiros em nível estadual, como né, a AMPA, a Unimed Cuiabá, o SESC, enfim, o Instituto Ciranda tem vários parceiros. E esses parceiros, por meio de uma organização do terceiro setor, é que estão financiando essa escola pública de música. Por que a gente chama de uma escola pública de música? Porque todas as atividades são ofertadas gratuitamente para as pessoas. Nesse momento, preferencialmente para jovens,
né, de 7 a 18 anos, mas, né, quem já conhece o trabalho da Orquestra Ciranda Mundo Rondonópolis sabe que se você é um músico experiente que quer fazer, né, a participação na orquestra, está aberto também, independente de você participar ou não dessas aulas de formação. É uma janela de oportunidade muito grande, né, Luciano? Porque o pessoal vai aprender a ler partitura, vai aprender a fazer música de forma correta. Acho importante a gente lutar pela permanência disso. Luciano, faltou alguma coisa para contemplar essa visita sua aqui hoje que eu não perguntei? Você pode falar isso? Eu acho que é importante falar, Max, assim, dos editais estaduais que estão abertos. Exatamente. Né? Nós temos 3 editais abertos atualmente. Mas eu vou te fazer bastante pergunta casca de banana. Luciano, por que é tão difícil esses editais para a galera? Por que esse empurral de burocracia? Eu acho que assim, primeiro, né, a falta de uma legislação específica para a cultura. Então, boa parte, né, da documentação que tem que se apresentar é uma documentação que segue os preceitos gerais, né, da chamada Lei 866 Sim. e de outras regulamentações que, né, regulam o uso do recurso público. Então, muitas vezes, você precisa, né, apresentar alguns documentos que não são muito do métier nosso da cultura. Sim. E olha que já facilitou muito, né, muitas coisas já foram flexibilizadas. Por exemplo, o governo Mauro Mendes lançou um edital de 17 milhões para a cultura, aí na gestão do nosso amigo Beto. E o pessoal me pergunta, Max, a gente abre o site lá, mas não sei nem por onde começar. O que nós temos que fazer para trazer essas informações para mais próximo da nossa gente leiga? Olha, eu penso... Esse conhecimento, Luciano, esse conhecimento técnico é muito difícil mesmo. Eu penso o seguinte também. Mato Grosso é muito carente em termos de produção cultural. Então, para você lidar com legislação, com documentação e tudo, né, não é só boa vontade, precisa de preparação. Então, nós, né, temos essa carência no estado. E Primavera do Leste está conseguindo o que está conseguindo porque investe não só no artista, mas também na produção cultural. Né? Então, aqui em Rondonópolis, nós temos muitas pessoas com excelentes ideias de projetos, mas que, né, por exemplo, nunca sequer se formalizaram e criaram o seu MEI. Né? Então, enfim, nós temos um edital aberto, né, que é o do Pontos de Cultura, e que aquelas instituições de finalidade cultural e conseguirem se habilitar e ser aprovada nesse edital, vão receber um recurso na casa de 60 mil reais. Só que, atualmente, Rondonópolis só tem uma instituição que está certinha para receber o recurso como ponto de cultura. No último edital que nós tivemos, tá? 3 foram habilitadas e 2 não conseguiram receber o recurso porque não conseguiram entregar os documentos. Pode, né? Então, o que acontece? Para você atuar como ponto de cultura, né, você precisa seguir alguns preceitos, né? Você precisa ser uma entidade regulamentada, você precisa ser uma entidade que declara o seu imposto de renda anualmente. Né? Então, enfim, são situações, né, que você precisa, de um lado, né, ter pessoas com capacidade técnica para entender isso, e de um outro, você precisa ter continuamente uma ação do Sistema Municipal de Cultura, e aí a Secretaria Municipal de Cultura tem um papel fundamental de dar o suporte técnico para essas instituições para que elas possam estar habilitadas nesse momento. É o famoso auditório. Né? Então assim, quando você trabalha numa perspectiva sistêmica, né, quando uma parte do sistema não está funcionando, isso afeta todas as outras. Então, Rondonópolis, por exemplo, pode acontecer a mesma coisa do que foi do último edital de pontos de cultura, né, de só uma instituição conseguir estar habilitada para isso. Né? E, enfim, com essa dificuldade toda que houve nos últimos anos, né, para as instituições sobreviverem, porque tiveram, né, seus recursos minguados, tiveram a sua funcionalidade
muitas vezes prejudicadas, então provavelmente essas instituições talvez não estejam com a sua situação fiscal regularizada. E aí ficam impedidas de receber o recurso, enfim. Então, são 3 editais que estão em aberto, um destinado a essas instituições. Certo, aos pontos de cultura. Um outro edital, que é um edital voltado, né, para o fortalecimento do sistema estadual de bibliotecas, né, e um terceiro edital, que é um edital amplo, né, e que inclusive tem algumas novidades importantes, né, como a valorização, né, de segmentos como infância e juventude e melhor idade. Então você vai ter projetos que vão ser aprovados com foco específico de atender pessoas acima de 60 anos ou crianças e adolescentes até 15 anos. Já havia, né, no último edital que veio, né, da Lei Aldir Blanc, que aconteceu no Movimentar, uma linha específica para, né, os movimentos LGBTQIA+. A gente já vem conseguindo garantir minimamente, né, o atendimento às comunidades negras, comunidades indígenas. Então, quilombola, né? Então amplia um pouquinho mais a diversidade, só que também tem um outro detalhe. Se você amplia a diversidade, amplia as oportunidades de participação, mas o dinheiro diminui, você aumenta a concorrência. Então nós vamos ter agora, né, 14 milhões de reais nesses 3 editais. Pode ser que tenha uma suplementação aqui e acolá, né? Então perceba, né? O governo do estado está entrando com esses 14 milhões, é recurso do Fundo Estadual de Cultura. certo. Mas, provavelmente, muitas daquelas pessoas que mandaram os projetos da Lei Aldir Blanc e que foram contempladas com 52 milhões de reais, veja como o funil diminuiu, de 52 para 14. Então, a concorrência vai ser muito maior. Então, isso requer que o seu projeto ele tenha, né, um atendimento ainda mais detalhado do que pede o edital. Voltado para essas áreas que ele acabou de citar. Entre elas. Entre elas, né? Uhum. Meu convidado de hoje foi o professor Luciano Carneiro. Luciano, suas considerações finais. Bom, Max, né, mais uma vez, assim, convidar os segmentos culturais de Rondonópolis a estarem atentos para o que está acontecendo. Né? Eu disse já en passant, nós estamos abrindo um ciclo de, né, provavelmente 5 anos de investimentos contínuos na cultura. Por quê? Eu particularmente acredito que o Congresso, como já disse, vai aprovar a Lei Paulo Gustavo e aprovar a Lei Aldir Blanc II. Tudo está caminhando para que nós tenhamos, né, no governo federal, a partir de janeiro, um presidente que vai investir na cultura. Então, o melhor momento que nós tivemos, né, de investimento na cultura foi no ciclo de 2002 a 2012, né, que foi o momento de estruturação do Sistema Nacional de Cultura. E, como já disse também, aquilo que a gente sonhava lá em 2011, do fundo a fundo, agora viabiliza com a Lei Aldir Blanc II. Se torna uma realidade. Então, a gente tendo, né, na presidência alguém que acredita na cultura, que inclusive volte a dar à cultura o status de Ministério da Cultura, certamente nesses 4 anos, além desse ano de 2022, nós vamos ter investimento contínuo na cultura, como já disse, de pelo menos 3 bilhões ano vindo direto para estados e municípios. Então, ou seja, né, tem agora esse edital de 14 milhões, mas, correndo tudo bem, vai vir um edital ainda de 60 milhões esse ano. Então, vale a pena você participar do edital de 14, porque mesmo que você não seja contemplado, você já tem um projeto bem elaborado, preparado, né, para que você corrija e depois entre com o edital de 60 milhões. E, para que isso possa, né, acontecer ano a ano, capacitação o tempo todo. Capacitação o tempo todo. E se você, né, não tem o viés, não tem a perspectiva, né, de, olha, vou, além de ser um bom cantor, um bom violinista, um bom guitarrista, né, um bom escritor de projeto, entender de contabilidade, entender de jurídico e etc., né, conseguir pensar que no seu projeto você tem que destinar um recurso específico para contratar pessoas que possam fazer.
né? São poucas que tem em Rondonópolis, mas, como já disse, tem em Primavera, tem em Cuiabá, tem um rapaz que está se destacando muito em Poxoréu, né? Ele, né, fez 11 projetos, só ele sozinho, né? Foi produtor de 11 projetos, não que ele elaborou, mas ele trabalhou em 11 projetos, né, da Lei Aldir Blanc no estado, certo. Fez com que inclusive Poxoréu fosse a cidade aqui na nossa região que per capita fosse a cidade que mais captou dinheiro, né? Então assim, algumas pessoas no estado estão dispostas a fazer esse trabalho, né? Houve um trabalho muito importante da instituição Ação Cultural de Cuiabá, fez um processo de capacitação bem feito, né, liderado pelo Adriano Souza que foi secretário de Cultura de Juína, né? E esse material está todo disponível na internet. Se você procurar no YouTube Ação Cultural, você vai achar várias lives, vai achar muito material gratuito, né? Só que aí, tipo, né, é aquela situação de você ter que dedicar ali 2, 4, 10, 12, 20 horas para ir aprendendo aquilo. E às vezes você não tem essa disponibilidade, aí você busca um profissional. Mas, ou seja, para que a gente possa aproveitar esse ciclo de 5 anos que está vindo aí, profissionalização na gestão e na produção cultural. Dinheiro tem muito, galera. Falta conhecimento. Mas a gente vai buscar, tá bom? Até a próxima semana, se Deus assim permitir.